Ô pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana que se termina aqui, né? E mais um dia também. Vamos lá para o nosso alimento espiritual para encerrar a nossa semana com a certeza que o nosso Pai Celestial nos ama e que está sempre ao nosso lado, apesar de nossas falhas, assim como diz a palavra de hoje. Hoje o nosso alimento espiritual será retirado do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, onde o próprio Criador nos ensina assim: Então venham e discutiremos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como lã. Vamos repetir para ficar melhor o nosso entendimento? Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Então venham e discutiremos, diz Yahweh, diz o Criador. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como lã. O que é que o Criador nos ensina com essa leitura? O que é que nós podemos absorver como alimento para o nosso espírito? Eu entendo que o Criador está nos mostrando, está me mostrando, que através de nosso arrependimento, através da nossa conversão, em pedir perdão a Ele, as nossas transgressões, tudo aquilo que nos afastou dele, pode, e por Ele, e em nome de Jesus, será combatido e será purificado, como Ele mesmo fala, ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como neve. Olha só a distorção, o parâmetro que o Criador dá. É uma coisa bem grande, né? Porque, vamos lá, tá aqui, ó, vermelho como púrpura, né? Ficará branco, deixa eu pegar uma coisa branca aqui, branco como neve. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Nossos pecados e a absorção dos nossos pecados. Isso tudo através de arrependimento, vale lembrar. Se nós nos arrependermos e assim mudarmos a nossa maneira de viver, convergirmos mesmo para um novo entendimento, um novo caminho. Hola, como estás? Bien? O Criador nos ensina, e continuando essa leitura, no versículo 19 ele completa: Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra, mas se vocês recusarem e se voltarem, e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca do Criador. O Criador, ele dá essa permissão, ele nos ajuda. E essa absolvição dos nossos pecados, ela se deu muito e ela se tornou uma aliança perfeita através do sangue do nosso Messias, nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é o que nos vale. Ontem, o Criador nos mostrou muito essa questão da absorção, de se valer da graça do nosso Salvador. E hoje ele fala, mesmo que seja vermelho como púrpura, ficará branco como neve. Ainda que seja vermelho como escarlate, ficará como a lã, clara, límpida, sem mancha. Por mais que nós possamos olhar para o nosso pecado e ser apontado pelo inimigo, e ele, como acusador, ele vai fazer isso. E em especial quando passarmos desse plano para o plano espiritual, na vinda do Messias, ele será o nosso acusador.
E se a gente não tiver, se eu não tiver isso dentro do meu coração, essa certeza que existe teve um preço pago por minha salvação, por meus pecados, que foi o sangue do próprio Jesus Cristo, se eu não tiver isso dentro de mim, com convicção, com a certeza que aquilo é verdade, eu serei acusado, serei condenado. É necessário, para que exista essa conversão e para que exista essa absorção, eu tenho que me perdoar. Você tem que se perdoar das suas falhas. Se perdoar como? Fiz muito babaquice por aí, cometi muito pecado e estou absorvido. Não. É se arrepender amargamente e falar e acreditar que o sangue do nosso Salvador tem o poder dessa absorção, tem o poder de restaurar, de fazer exatamente isso aqui, de mudar de uma maneira muito grande, do púrpura para o branco como neve. Ele é capaz de nos limpar. O sangue do nosso Messias, do nosso Salvador, é capaz de nos limpar e é capaz de nos salvar diante de nossas culpas. É isso que o Criador, essa semana, ele veio falando muito claro comigo, e espero que com algum de vocês que assistam esses vídeos, possa servir também de alimento para vocês. Porque através da palavra, né, do alimento espiritual, ele vai alimentando, como no próprio nome que eu coloquei aqui nesse horário, o alimento espiritual, ele vai nos fortificando, e vai nos dando esse entendimento de sabermos que somos filhos amados, que ele veio não para nos condenar, ele não nos criou para querer que a gente fosse para o inferno, ele nos criou para vivermos com ele na eternidade. Nascemos aqui, sim, nesse mundo ao qual já somos pecadores, já nascemos devendo, e somos conduzidos sempre a cometer o que é errado, cometer o que é mal. Mas isso não impede, isso não nos deixa longe da graça de sermos absolvidos e purificados pelo Pai, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que essa semana o Criador falou muito comigo sobre isso, em especial a questão da graça, que é que através da graça do nosso Salvador, o sangue derramado na cruz, no madeiro, é capaz de limpar até os piores pecados. Existem pecados que a própria Bíblia nos diz que não existe perdão. Entre eles é o pecado contra o Espírito Santo. Esse não há perdão. Que o Criador não permita que a gente faça isso. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo, mas sempre acredite, tema, respeite e ame o Espírito Santo. E ame também o nosso Pai Celestial e o sacrifício do seu Filho, nosso Salvador, amado Rei, Jesus Cristo. Essa semana ela foi muito intensa nessa questão da graça, da absolvição. E hoje terminamos a semana com essa palavra. Vou repetir para ficar bem claro e assim terminarmos nosso alimento de hoje. Assim diz o Senhor: então venham e discutiremos. Ele convida, olha só que bonito. O Criador convida para discutir, para conversar. Então venham e discutiremos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. O Criador nos chama, Ele nos convida a ter esse diálogo com Ele, um diálogo aberto, onde eu possa, você também possa falar com Ele, não com medo, mas ter um diálogo aberto mesmo, de um pai, de um filho para um pai. Mas eu não tive pai, o exemplo de pai que eu tive foi muito ruim. O pai é amor total.
Se você não teve esse exemplo de pai, um pai amoroso que pudesse conversar com você, então descarta aquele. Seu pai fez o melhor que pôde. Absorva seu pai também dos pecados dele. Ele fez o melhor que pôde. Mas saiba que o Criador ele é maior do que ele. É maior do que o exemplo do seu pai, por exemplo. Fale com o Criador com a certeza daquele que deu a vida por nós na cruz. Ele não veio para condenar. Ele não quer nos condenar. Ele quer nos salvar, ao ponto de ter dado seu próprio Filho para morrer por nós. Então vamos nos valer disso, desse amor infinito, desse amor incondicional. Essa semana o Criador veio falando muito forte sobre isso, em todas as leituras. Sobre a graça, através da graça, a absolvição através da graça, pelo nome do nosso Salvador. E hoje o Criador nos chama, venham e discutiremos. Conversaremos em um diálogo franco, aberto. Confessa todo o teu pecado ao Pai. Por menor que seja ou por maior que seja, Ele já sabe, mas confessa. Se tranca no teu quarto, vai para o banheiro, sai de casa, vai para algum canto que fique só você e Ele. E se abre ao Criador. Confessa. E toda vez que lembrar de um pecado, confessa a Ele. Por mais que seja difícil, ou então a gente se achar, mas eu não sou digno, aquele pecado foi terrível. Confessa a Ele. Acredita que Ele é capaz de nos perdoar. Ele é capaz de transformar isso para isso. O sangue derramado no madeiro foi muito caro. Foi muito caro. Tá bom? Espero que o alimento dessa semana possa, eu de hoje, possa ter nutrido a nossa alma, nosso espírito, para que assim possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo ao reinado eterno, porque isso é vontade do Pai. Ele não veio e Ele não quer nos punir, Ele quer nos salvar, mas para isso precisamos nos arrepender e nos arrepender amargamente daqueles pecados ao qual cometemos contra Ele. Bom? Ó Pai Celestial, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Senhor, e eterna é a Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por essa semana que se termina. Obrigado, Senhor, por tanto amor e carinho, por nos mostrar a Tua misericórdia durante essa semana inteira. Muito obrigado, Pai, por querer dialogar comigo, porque Ele está sempre disposto a me salvar, a conversar, me mostrando a verdade, a Tua verdade, o Teu amor, esperando de mim apenas o meu arrependimento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que meu corpo e minha mente não pense ou não duvide desse Teu amor, mas que seja conduzido e governado por minha alma e conduzido pelo meu espírito, sabendo que existe sim esse perdão, que existe sim essa maneira de subir aos céus e viver ao Teu lado, através do arrependimento, através do sangue derramado no madeiro do Teu Filho, nosso Salvador e Rei. Amém. Que o Pai Celestial vos abençoe, tenha um excelente final de semana e com a certeza, o Pai não quer nos condenar. Ele veio, Ele nos fez para viver junto com Ele. Para isso devemos nos arrepender e seguir seus caminhos. O mundo não nos mostra isso, mas está aqui. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é um mundo real, não é um mundo de ilusão. Tá bom? O Pai Celestial vos abençoe e vos guarde. Shalom.